Pare, sente-se e ouça agora a Palavra do Pastor. Palavra do Pastor, um programa que leva a você as boas novas sobre a vida cristã. Meus irmãos e minhas irmãs, nestes dias em que temos ensinado a palavra do Senhor nosso Deus, nós temos tido a oportunidade de fazer uma exposição todos os domingos pela manhã em nossa igreja aqui em Manacapuru. E o Senhor tem nos dado a oportunidade de estudarmos a carta do apóstolo Paulo, escrita aos crentes da igreja de Roma, aos romanos. Nós já temos caminhado muitíssimo nessa tarefa de expormos esta carta. Eu tive a oportunidade, uma fala anterior, de fazer uma breve exposição de Romanos capítulo 1, verso de número 18, abordando sobre esta temática que se tornou uma temática mundial entre os cristãos e, por que também não dizer, entre todos os religiosos da atualidade. Falamos sobre a ira de Deus que se revela do céu contra a impiedade e perversão humana. E vimos então, à luz das Escrituras Sagradas, essa ação do Senhor nosso Deus por causa do pecado da humanidade. Nesta feita, nós estaremos fazendo a exposição do verso 17 ao verso de número 24 do capítulo 2 de Romanos. Então, se você ligou agora conosco, abra a sua Bíblia, eu peço mais uma vez, em Romanos capítulo 2, verso 17 ao verso de número 24. Esses versos anteriores, do capítulo 1, verso 1 ao capítulo 2, verso de número 16, nós já temos tido a oportunidade de estudar estes versos, estes capítulos, em outras oportunidades em nossa igreja. E agora nós vamos dar continuidade ao texto, prosseguindo então a sua unidade expositiva que nós temos diante de nós. Nós devemos lembrar pelo menos algumas coisas a respeito da epístola de Paulo aos Romanos. A primeira delas, queridos, é que nesta carta o apóstolo Paulo está fazendo uma exposição do Evangelho do Senhor nosso Deus. Esse é o tema a respeito do qual o apóstolo Paulo trata nesses 16 versículos desta carta. Ele apresenta o tema desta carta no capítulo 1, verso 16 e 17, quando, inspirado pelo Espírito do Senhor, ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Portanto, o que nós temos na carta de Paulo aos Romanos é exatamente a exposição do Evangelho do Senhor nosso Deus. E, reiterando, o apóstolo Paulo apresenta o Evangelho como o único que pode salvar-nos. E a pergunta é: salvar-nos do quê? E aí ele vai nos mostrar, ele nos mostra, a partir do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso de número 20, que o Evangelho nos salva.
da ira do Senhor nosso Deus, que o Evangelho nos salva dos nossos pecados e que todos, absolutamente todos os homens e mulheres existentes no mundo carecem do Evangelho, carecem dessa salvação. Ora, para tanto, ele mostra então que os gentios estão debaixo da ira de Deus, que os gentios foram entregues aos seus pecados, que os gentios, a partir do verso 18 do capítulo 1 ele diz isso, que os gentios, que a humanidade de modo geral, tiveram acesso ao conhecimento de Deus. E isso o apóstolo Paulo nos fala no verso de número 20 do capítulo 1. Quando ele diz que por meio da criação, o Senhor nosso Deus se deu a conhecer a humanidade. Que a criação revela os atributos, as qualidades de Deus, que por trás da criação existe um Criador, uma mente inteligente, que criou todas as coisas por meio da sua palavra. E o apóstolo Paulo nos ensina, portanto, que os homens são indesculpáveis diante do Senhor nosso Deus. Mas o que foi que os homens fizeram com essa revelação do Senhor nosso Deus? Eles a detiveram, eles a suprimiram. Eles pegaram a glória do Criador e mudaram essa glória. Tornando-se idólatras. E o apóstolo Paulo diz no capítulo 1, no verso de número 21, ele diz: porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Diante do conhecimento de Deus que eles tiveram, eles não se prostraram diante do Deus Criador, mas eles se prostraram diante da criatura. Ao invés deles se prostrarem diante do Criador, eles se prostraram diante daquilo que Deus fez. E como nós já dissemos em uma outra fala, o Senhor não deixa o pecado sem castigo. E por causa deste terrível pecado, o Senhor nosso Deus entregou a humanidade aos próprios desejos da sua pecaminosidade, desonrando o corpo entre si, cometendo todo tipo de torpezas, todo tipo de imoralidades. É o que o apóstolo Paulo nos ensina. Depois, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo nos mostra e condena e denuncia o pecado da hipocrisia. Ele fala no capítulo 2, verso 1, sobre aqueles que, achando-se religiosos, se intitulando religiosos, não vivem de acordo com a sua religiosidade. Contradizem o ensino por meio da vida que levam. E o apóstolo Paulo nos mostra que estes igualmente estão perdidos. O apóstolo Paulo nos mostra que estes igualmente necessitam do Evangelho. Nós concordamos com a divisão que alguns teólogos fazem, de que no capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 16, basicamente, o apóstolo Paulo está tratando com um público gentil, e mais especificamente de que ele se dirige aqui ao gentio religioso, que na sua religiosidade
ele vive a sua hipocrisia, contrariando por meio da vida os preceitos morais que ele ensina. Mas agora, queridos, no verso de número 17, você observa, que é o texto que nós passamos a expor, que o apóstolo Paulo se dirige especificamente aqui ao judeu. Ele diz assim: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus. Ora, no contexto anterior, o apóstolo Paulo fizera uma denúncia do povo gentílico, da sua pecaminosidade, da sua hipocrisia. Agora o apóstolo Paulo passará a fazer uma denúncia da pecaminosidade judaica, da sua falsa religiosidade. E a tese de Paulo é que assim como o gentio está perdido, o judeu também está perdido, de que ele igualmente necessita, carece do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Todas as vezes que o apóstolo Paulo faz isso, então, ele remete ao evangelho. Ora, queridos e queridas, a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz no verso de número 17, ao se dirigir especificamente aos judeus, é falar sobre o orgulho que repousava sobre os ombros do povo judeu. Observem que o apóstolo Paulo diz: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus. Dirigindo-se ao judeu, portanto, ele diz que esse judeu, ele se orgulha do nome que ele carrega. Tu, porém, que tens por sobrenome judeu. Essa palavra, quando nós a examinamos, da forma como ela é usada, nós observamos aqui, queridos, que o judeu considerava grande peso, grande honra ser contado entre aqueles que faziam parte do povo de Deus. Ter por sobrenome judeu, a conotação aqui é de um peso que o judeu se orgulhava em carregar, de um peso que esta etnia se orgulhava de dizer: eu sou judeu. O que nós temos aqui, queridos, é uma declaração onde o apóstolo Paulo está falando sobre o orgulho étnico dos judeus. Os judeus, portanto, orgulhavam-se da sua etnicidade. Orgulhavam-se do fato de carregarem este nome. E o apóstolo Paulo agora se dirige a ele. Se porém tu que tens por sobrenome judeu, se porém tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus. Portanto, o primeiro aspecto que nós temos aqui é que Paulo, ao se dirigir ao judeu, ele se dirige a alguém que carrega consigo o peso de um nome e que se orgulha do peso do nome que ele carrega, que ela carrega. Mas ele continua, ele diz que tens por sobrenome judeu e repousas na lei. E aqui nós temos o segundo orgulho do judeu. Ele não apenas carrega consigo o peso de ser ou de pertencer ao povo de Deus, e isso então trazia orgulho ao seu coração, mas ele também, querido, se orgulhava pelo fato dele repousar
na lei. E é interessante, queridos, aqui o uso do verbo repousar, porque este verbo conota o ato de alguém que fixa residência. E isso também era um orgulho para o judeu. Ele não apenas se gloria da sua etnicidade, mas ele também se gloria da lei de Deus que lhe fora dada. E o terceiro aspecto, que ele se gloria em Deus. O que nós temos aqui, queridos, são três coisas basicamente. O apóstolo Paulo se dirigindo aos judeus, ele se dirige a um povo que se gloriava da sua etnicidade, que se gloriava do seu ensino, que se achavam um povo diferenciado por causa dessas três coisas, do ponto de vista étnico, do ponto de vista do ensino e do ponto de vista da religião. Do ponto de vista étnico, somos judeus, carregamos esse sobrenome. Do ponto de vista do ensino, do ponto de vista do conteúdo, ele diz: nós repousamos na lei, nós descansamos nela. É como se, em outras palavras, eles dissessem: o Senhor nosso Deus nos deu uma lei que ele não deu a nenhum dos outros povos. E o terceiro ponto, eles se gloriavam da sua religião monoteísta. Ora, queridos, sem dúvidas, essas três coisas, fazer parte do povo de Deus no Antigo Testamento, ter como pertencente do povo, ter a lei de Deus como pertencente ao seu povo, e ter recebido da parte do Senhor nosso Deus uma religião que de fato expressava a verdade daquele período histórico redentivo, de fato foram privilégios maravilhosos que foram concedidos aos judeus. Aliás, o apóstolo Paulo fala sobre esses privilégios, a Bíblia fala sobre esses privilégios em outros textos da palavra do Senhor. Aqui mesmo, se você for um pouco à frente no capítulo 3, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita. Sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Portanto, sem dúvida nenhuma, ter a etnicidade judaica foi um grande privilégio. Eles tiveram o acesso direto à palavra do Senhor nosso Deus, como nunca havia sido dado aos povos, aos outros povos. Eles tiveram uma revelação correta da verdadeira religião. Mas eles acharam que estes privilégios eram suficientes para que eles pudessem transpor a grande distância que havia entre eles e o Senhor nosso Deus, como povo pecador que eram e que são. Eles apenas descansaram na sua tradição, eles colocaram a sua confiança no seu ensino, eles descansaram na sua religião e fizeram o que a grande maioria dos homens fazem, tentando construir o seu próprio caminho para conduzi-los a Deus. E então, como nos dizem as Escrituras Sagradas, como nos diz o Novo Testamento, eles tropeçaram em Cristo. Porque quando o único que nos conduz a Deus veio, eles o rejeitaram. Portanto, queridos e queridas,
De nada adianta. Talvez vocês fizessem uma pergunta para mim: sim, pastor, e o que isso tem a ver conosco? O que o orgulho étnico, o que o orgulho teológico, o que o orgulho religioso tem a ver conosco? Tem muito a ver. Porque o que ocorre, queridos, é que nós, nos nossos dias, que muitas vezes criticamos os judeus por causa dessas coisas, caímos no mesmo pecado. Quando achamos que pelo fato de fazermos parte de uma grande tradição, e aí eu quero me dirigir especificamente à minha tradição cristã, presbiteriana e reformada, que pelo fato de termos um conteúdo teológico, uma teologia bela, maravilhosa, e nesse sentido as igrejas reformadas, a igreja presbiteriana é uma igreja de uma tradição teológica incrível, que pelo fato de termos um entendimento mais apurado da pessoa de Deus, do seu ser e dos seus atributos, nós cometemos o mesmo erro quando nós nos apegamos a estas coisas, ao invés de nos apegarmos em Deus. E aí, neste sentido, nós cometemos os mesmos pecados que os gentios cometeram e cometem. Nós nos prostramos diante da criatura ao invés do Criador. Porque de nada nos adiantará, como não adiantou aos judeus, ter uma grande tradição, carregar um sobrenome, ter um forte ensino de peso teológico, filosófico e, conseguintemente, fazermos parte de uma religião ou de uma tradição cristã conceituada. Isso de nada nos adiantará se nós não corrermos para o Evangelho. Se nós não reconhecermos diante do Senhor nosso Deus que somos miseráveis pecadores e que necessitamos da sua graça salvadora. Portanto, esta denúncia que o apóstolo Paulo começa fazendo aqui no verso de número 17 tem muito a ver comigo e tem muito a ver com você. Etnicidade, religiosidade, tradição, nada disso pode nos conduzir ao Senhor nosso Deus. Só Cristo nos conduz ao Senhor nosso Deus. Apegar-se a essas coisas de nada adiantarão se Cristo não for entendido por nós como nosso único e suficiente Salvador. Eu não estou dizendo aqui, aliás, eu sou um ardente defensor de que há um peso e uma significância muito grande em torno da tradição, do nome que nós carregamos, em torno do ensino, da religião, sem dúvida nenhuma. Esses são privilégios maravilhosos que Deus não concedeu a todos, mas apenas a alguns. Mas apegar-se a essas coisas, como se essas coisas pudessem nos salvar, estamos perdidos. A segunda coisa que o apóstolo Paulo faz, no primeiro ponto, ele fala sobre os judeus a respeito do orgulho do nome, da tradição que eles carregavam. Mas o apóstolo Paulo denuncia uma segunda forma de orgulho aqui. Eles se orgulhavam da função que eles exerciam. E aí ele faz isso do verso de número 18 ao verso de número 20. E aí eu gostaria que você lesse comigo.
que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestres de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Ora, queridos, qual é essa segunda denúncia que o apóstolo Paulo faz do judeu? A segunda denúncia repousa no orgulho que eles tinham, que eles sustentavam, por causa da função que eles exerciam. Função essa que eles não exerceram de maneira correta. Porque, de fato, quando o Senhor nosso Deus levanta o povo de Israel no Antigo Testamento para ser o seu povo, o Senhor nosso Deus confere a eles uma função de serem, sim, luz para as nações. De serem, sim, um povo através do qual a mensagem do Senhor nosso Deus deveria ecoar no mundo, de ser um sinal para os povos, no sentido de que Deus, de maneira extraordinária, operara os seus atos de salvação no meio do seu povo. Sem dúvida nenhuma, essa foi uma função primordial para os judeus, mas que de igual modo eles entenderam equivocadamente. Observem, queridos e queridas, que no verso de número 18, o apóstolo Paulo usa alguns verbos, queridos, para denunciar o orgulho dos judeus em relação à função que eles tinham ou eles achavam que tinham em relação aos demais povos. Ele diz que conheces a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. O verbo conhecer, meus irmãos, tem uma conotação de intimidade. Eles repousavam na lei, diz o verso de número 17. E ao repousar na lei, eles se voltaram para ela. E eles procuraram conhecer essa lei, eles procuraram ter intimidade com essa lei. E ao conhecer essa lei, que o Senhor nosso Deus havia dado para eles, eles submeteram essa lei ao teste. Eles submeteram essa lei ao escrutínio. A palavra aqui, aprovar, vem da palavra grega que significa testar, examinar. Portanto, a ideia aqui é que Paulo está dizendo, você que se gloria da tradição, do ensino e da religião que você carrega consigo. Você, judeu, que conhece a vontade de Deus e a aprovou, significa que eles se debruçaram sobre essa lei e disseram, ela é correta, ela é certa. O verbo aprovar aqui significa reconhecer como genuína. Reconhecer que é verdadeira. Portanto, foi esta a avaliação que os judeus fizeram da lei do Senhor nosso Deus. Conseguintemente, eles se instruíram na lei. E aqui nós temos o uso de outro verbo. A palavra instruído significa então, queridos e queridas, que eles
tomaram decisão de tornar essa lei conhecida, de ensiná-la oralmente. E então, queridos, eles se convenceram, eles foram convencidos de que eles eram a solução para o mundo. E aí você observa no verso de número 19 que diz que estais persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes e mestres de crianças. Observem que o apóstolo Paulo enumera aqui 4 coisas sobre as quais os judeus disseram: nós somos a solução para elas. Nós somos a solução para o cego. Nós somos a solução para aquele que anda em trevas, que está perdido. Andar em trevas aqui, que se encontram em trevas, é apenas uma maneira diferente de se referir àquele que está perdido. Então eles se persuadiram de que era uma solução para os cegos, de que era a solução para os que estavam perdidos, de que era uma solução para os faltos de conhecimento, por isso a palavra instrutor de ignorantes, e que era uma solução para as crianças. Ora, queridos, essas 4 coisas se referem a uma única verdade. Os judeus acharam que eles eram a solução do mundo. Ao invés deles terem concluído que Deus é a solução para o mundo, de que Deus é a salvação do mundo, eles acharam que eles eram a solução para o mundo. E isso não é repousar na lei do Senhor. Isso não é ter tido um conhecimento e não é ter feito uma correta aprovação da lei do Senhor nosso Deus. Porque, como o apóstolo Paulo mesmo nos ensina, a lei, ela conduz para Cristo. Ela nos serve de professor, de aio, para nos conduzir ao Senhor. E assim eles tiveram um entendimento equivocado. Eles se viram como a solução para o mundo, e não o conteúdo que Deus lhes havia dado. Porque quando a lei do Senhor nosso Deus, ela é fielmente exposta, ensinada, ela nocauteia o homem. Ela mostra o quanto o homem é pecador. Ela mostra que o homem está enfermo e que a sua enfermidade se chama pecado. Quando a lei do Senhor nosso Deus, de fato, é entendida, é compreendida e, conseguintemente, é ensinada, todo mundo se cala diante de Deus. A lei do Senhor nosso Deus nos ensina que somos culpados perante o Senhor da glória. É isso que nós vemos no capítulo 3 de Romanos, quando no verso 19 e 20, o apóstolo Paulo diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Portanto, queridos, a segunda denúncia que o apóstolo Paulo faz aqui dos judeus é que eles se orgulhavam não apenas do nome que carregavam, mas da função que exerciam. Aliás, um dos grandes erros deles, denunciado nesse texto exposto pelo apóstolo Paulo, é terem achado que eles, como povo étnico, era a única solução para os problemas e o mal que há no mundo.
E então, queridos e queridas, no verso de número 22 ao verso de número 24, o apóstolo Paulo denuncia uma grande inconsistência entre aquilo que os judeus achavam ser e aquilo que eles eram de fato. Reitero, no verso de número 21 a 24, o apóstolo Paulo faz uma denúncia de haver uma grande inconsistência entre aquilo que os judeus diziam que eram e aquilo que de fato eles faziam. Observem o que diz as Escrituras. Verso 21. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que se não deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Quando o apóstolo Paulo fala sobre essa inconsistência, fala sobre essa falta de coerência entre aquilo que o judeu achava que era e aquilo que eles eram de fato, nós devemos observar que o apóstolo Paulo faz isso através de 4 perguntas retóricas. Esse era um estilo impresso pelo apóstolo Paulo, que ele com certeza aprendera com o Senhor Jesus Cristo para denunciar o falso ensino. Ele faz perguntas, ele se dirige aqui ao judeu, ele personifica a nação judaica em uma única pessoa. Aqui ele não está pensando especificamente num segmento, mas na nação de Israel sendo personificada na palavra judeu. E ele então faz essas 4 perguntas retóricas. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Ora, queridos, o melhor professor, o melhor instrutor bíblico é aquele que antes de cuidar dos outros, cuida primeiramente de si mesmo. Porque é possível que alguém esteja tão preocupado e atarefado em ensinar os outros e esquecer que ele igualmente precisa de ensino. Uma das grandes verdades por nós esquecidas e que o apóstolo Paulo quer nos deixar claro aqui é que precisam do Evangelho não apenas aqueles que são ensinados, mas também os professores. Não apenas as ovelhas, mas também o pastor. Ora, queridos, o judeu entendeu que ele era a chave para o mundo, que ele era a solução para os seus problemas. Ele se preocupou em cuidar do coração dos outros e não se preocupou com o estado do seu próprio coração. Ele deu e dava preciosas lições para as pessoas, mas ele não aplicava essas lições para consigo, de maneira que eles caíram no pecado que o apóstolo Paulo vacinara o jovem pastor Timóteo, quando disse: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, salvarás não apenas os teus ouvintes, mas salvarás a ti mesmo. Portanto, aquele que ensina a palavra de Deus deve entender que ele precisa desta mesma palavra
mais do que qualquer outro homem, porque ele igualmente é um pecador miserável que carece da graça regeneradora. O judeu se viu apenas como professor. O judeu se viu apenas como a solução para o mundo. O judeu não se viu como alguém que, à semelhança daquele que ele ensinava, necessitava e carecia do perdão. E talvez aqui, queridos e queridas, eu faça até uma correção na minha fala anterior. É possível que neste ponto o apóstolo Paulo estivesse pensando no mestre da lei entre os judeus, especificamente no escriba, no fariseu. E aí nós devemos lembrar daquela parábola que o Senhor Jesus Cristo contou, ocorrida, que narra um episódio entre o fariseu e o publicano. E o Senhor Jesus Cristo, naquela parábola, ele denuncia a hipocrisia do fariseu, que diante do Senhor nosso Deus, desceu ao templo, orava e se dirigia ao publicano. E ele dizia: ó Deus, eu não sou igual aos outros homens, nem igual a este publicano. Eu jejuo, eu dou esmolas, eu faço isso, aquilo e aquilo outro, orgulhando-se do que era e da função que exercia. E enquanto isso, aquele publicano miserável batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E o Senhor nosso Deus, por meio da sua palavra, nos diz quem foi que desceu justificado. Que a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, mas o que se exalta será humilhado. De que importa? De que importava? Do que importa para você achar que é a solução para a vida dos outros, se a sua vida está sem solução? Do que importa você achar que a Bíblia, as grandes doutrinas da graça, servem para as outras pessoas, servem para as outras famílias, mas não serve para a tua família, não serve para a tua própria vida? O que adianta você querer transformar o mundo por meio da verdade, se a verdade ainda não transformou a tua casa? Tu, pois, que ensinas a outrem e não te ensinas a ti mesmo. Que inconsistência caíra os judeus. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. E agora, queridos, eu gostaria que você observasse que o apóstolo Paulo faz uma mudança no seu argumento. Ele continua com as perguntas retóricas, mas se você observar, ele começa a enumerar a lei de Deus. A lei do Senhor nosso Deus, de maneira muito clara, ensinava o quê? Não furtarás. Ora, ele se dizia o quê? Um instrutor da lei. E o apóstolo Paulo não retruca isso. Paulo parece concordar que ele ensinava a lei. E ele diz: tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Então, queridos, nós vemos a segunda incoerência, inconsistência. Ensina aos outros, não se ensina a si mesmo. Prega que não deve furtar, mas é ladrão. Observem, queridos, que ele diz no final do verso 22, abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Depois, verso de número 22, dizes que não se deve cometer adultério e o cometes. Quinto mandamento, não adulterarás. E o apóstolo Paulo não retruca isso, não discorda disso. É como se Paulo dissesse: de fato, vocês ensinam não adulterem, mas vocês estão adulterando.
Parte B do versículo 22. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? E quando o apóstolo Paulo fala sobre a abominação dos ídolos, o apóstolo Paulo está fazendo uma denúncia do pecado da idolatria. E de fato, este pecado terrível está enumerado na primeira tábua da lei. Quando o Senhor nosso Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás e não lhes darás culto. De fato, a primeira tábua da lei faz uma denúncia da idolatria, e de fato o judeu repugnava a idolatria, mas quanta inconsistência! Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Aí ele diz, como que fazendo uma retomada da denúncia que fizera anteriormente: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Fala, queridos e queridas, de que adianta eu me gloriar do que sei a respeito de Deus e da sua palavra, se eu viver de maneira contrária a ela? Mais uma vez, queridos e queridas, o apóstolo Paulo está denunciando o problema, o pecado da hipocrisia. Ele denunciara a hipocrisia presente entre os gentios, capítulo 2, verso 1 e 3. Agora ele denuncia a hipocrisia presente entre os judeus, capítulo 2, verso 17 a 24. É por isso que quando eu fiz a exposição dos versos 1 ao 3 do capítulo 2, eu disse que o hipócrita, ele é o cidadão, ele é o tipo do cidadão universal. Porque ele encontra-se entre judeus e entre gentios. O hipócrita, queridos e queridas, dentre os gentios, é denunciado no capítulo 2, verso 1 a 3. O hipócrita dentre os judeus é denunciado no capítulo 2, verso 17 a 24. E eu diria, queridos, que a hipocrisia entre aqueles que professam conhecer a Deus é um pecado maior e muito mais terrível aos olhos do Senhor do que a hipocrisia presente entre aqueles que não têm os mesmos privilégios que são dados ou que têm sido dados àqueles que dizem conhecer o Senhor. E qual é a conclusão que o apóstolo Paulo chega no verso de número 24? Ele diz: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. A conclusão do apóstolo Paulo aqui, ela é maravilhosa. Por que eu digo que a conclusão do apóstolo Paulo aqui é maravilhosa? Porque eu disse que o argumento de Paulo anteriormente é de que o judeu se achara a solução para o mundo. O judeu se achara o quê? O guia dos cegos. Ele se achara a luz dos que se encontram em trevas. O instrutor de ignorantes, o mestre de crianças. Ele se achou a solução do mundo, mas na verdade ele se tornara uma pedra de tropeço para o mundo, porque quando não há coerência entre aquilo que eu ensino e a maneira como eu vivo, queridos, eu não vou conduzir homens a Deus, eu irei afastá-los de Deus. E é isso que nós vamos observar, queridos e queridas, no Novo Testamento. Os judeus
que se achavam uma bênção para os povos, se tornaram uma pedra de tropeço para eles. É isso que nós vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, quando nós observamos os judeus que se diziam o povo de Deus, se tornando os perseguidores do povo de Deus. Eles perseguiram Cristo, eles perseguiram os apóstolos, muitos dos profetas, eles que se acharam uma solução para o mundo, se tornaram pedra de tropeço, motivo de blasfêmia. E eu gostaria de fazer algumas breves aplicações aqui. Queridos e queridas, infelizmente, a hipocrisia é um pecado miserável que não se encontra apenas entre os gentios ou entre os judeus, mas de que muitas vezes está presente entre nossas próprias vidas. Eu poderia aqui dar vários exemplos de hipocrisia e eu vou enumerar alguns deles aqui. A primeira hipocrisia eu posso denunciá-la do ponto de vista pessoal, da pessoalidade. É a pessoa achar que ela é a solução para o mundo quando ela mesma está perdida. O segundo tipo de hipocrisia é quando essa pessoa se autodenomina mestre, instrutor, e começa a ensinar os outros a palavra do Senhor, mas não ensina ao seu próprio coração a sua vida. Tem solução para a família de todo mundo, mas a sua própria família está perdida. Sua esposa não o honra, não se submete. Ele, conseguintemente, não ama sua esposa e nem cuida dos seus filhos. Isso também é hipocrisia. Queridos e queridas, o hipócrita, ele é um grande ator. E o hipócrita, queridos e queridas, a sua hipocrisia, ela é logo detectada. Porque o hipócrita, aonde ele vai, ele deixa rastros que podem ser facilmente detectados. Queridos e queridas, esse pecado denunciado por Paulo aqui, referente aos judeus, é um pecado também presente dentre nossas igrejas, no meio de nossas famílias, nas nossas próprias vidas, entre a vida dos nossos filhos. Nesse momento eu conclamo você a tirar os olhos da figura do judeu e olhar para a sua própria vida e ver as suas próprias inconsistências. E vendo as suas próprias inconsistências, eu digo, corra para o Evangelho, corra para Cristo. O que adianta, queridos, sermos portadores de boas novas tão maravilhosas como o Evangelho, se o Evangelho ainda não alcançou as nossas vidas? O que adianta falarmos de transformação para as pessoas quando a nossa própria vida, quando a vida da nossa família ainda não foi transformada? O que adianta eu querer salvar o filho das pessoas? Do que adianta eu me preocupar com o seu filho, com a sua filha, se os meus estão perdidos? Isto também é hipocrisia. Isso também é falta de evangelho. Ah, meus irmãos, o propósito de Paulo,
ao denunciar a hipocrisia judaica, ao denunciar o seu orgulho, o orgulho da sua herança, do sobrenome que carregava, o orgulho da função que exercia. É ele mostrar, o seu propósito era mostrar que se não há uma coerência entre aquilo que eu digo que eu digo ser, que eu digo fazer e o meu modo de vida, se não há uma coerência entre estas coisas, eu estou igualmente perdido e perdida. O Evangelho ainda não me alcançou. O Evangelho ainda não é uma realidade na minha vida. Assim como ele ainda não é uma realidade na vida das pessoas para as quais eu quero que o Evangelho seja. Interessante isso. Isso também é falsa religiosidade. Achar que dizer para as pessoas, ande por este caminho, quando eu mesmo não ando, de que isso soluciona o meu problema e que no último dia o Senhor vai passar a mão na minha cabeça e dizer, tudo bem, você não viveu o que pregou, mas você creu, sem nenhum problema. O reino é teu. Como se a salvação fosse baseada naquilo que fazemos e não baseada naquele em quem nós cremos. Nesse momento, portanto, eu peço que você se dirija a Deus em oração. Que você ore ao Senhor da glória. E que, se o seu pecado foi denunciado por meio dessa exposição bíblica, que o Senhor, como está dizendo a irmã Suzete aqui, tenha misericórdia de nós. Palavra do Pastor, um programa que leva a você as boas novas sobre a vida cristã.